Gostaria de convidá-los a fecharem seus olhos mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero colocar diante do Senhor as nossas vidas. E eu peço agora que o Senhor fale ao nosso coração. Ministre a vida de cada um que está aqui, Senhor. E que nessa noite o Senhor possa falar a nós de coração para coração. Que os nossos corações sejam abertos, tocados pelo Senhor. Eu peço agora que o Senhor venha sondar cada mente, cada coração aqui. Toma em tua presença as nossas vidas. Fala conosco no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, igual. Vamos fazer desse cântico a nossa oração? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me do teu Espírito, endireita. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, coração
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Queria convidá-lo, sob a reflexão dessa canção, que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Vamos falar de coração nessa noite. 1 Samuel, no capítulo 16. Bem, a partir do versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado? Obrigado, querida. Para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos de Israel me provi de um rei. Disse Samuel: como eu irei? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e disse: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, e tremendo, saíram os anciãos da cidade tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? E ele respondeu: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu. Fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite, do azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre coração. Um coração que Deus procura. Aliás, Deus olha coração. Talvez essa poderia ser a temática dessa mensagem nessa noite. Deus olha para corações. Deus não vê como o homem vê. Quando Deus chama, então, quando Deus manda Samuel ir lá e escolher a pessoa que ele derramaria a unção, ungiria,
Samuel vai sob a orientação, sob a direção do Senhor e com a revelação clara de que ele não poderia mais fazer como Israel havia feito. O rei que estava reinando sobre Israel era um rei forte, bonito, alto, valente, né? Era um rei que tinha todo o preparo para isso. É interessante que quando a gente olha, por exemplo, para uma crise, nós já pensamos em quê? Pensamos numa pessoa que esteja apta a resolver isso. Então você vai falar, bem, o Brasil está em crise. Olha, nós precisamos escolher um presidente que seja apto para resolver o problema da nossa nação, que saiba administrar. Não é assim que nós pensamos? Esse é o pensamento do homem, porque nós procuramos de fato pessoas que estejam aptas a isso. Mas o interessante é que Samuel já foi com essa mensagem: não atente para a aparência, porque foi essa orientação que Deus deu a Samuel. Portanto, Samuel não foi mais pensando em aparência, e não é apenas aparência física, mas ele estava pensando em um rei que tivesse qualificações reais. E é interessante que na casa de Jessé, a casa de Jessé era uma, como podemos dizer, uma escola de mestres, uma escola real, né? Onde nós treinaríamos ali, teríamos ali pessoas que estariam dentro dos quesitos reais. A casa de Jessé tinha homens de boa aparência, com qualificações para serem reis. E logo na casa de Jessé. Então, quando ele entra na casa de Jessé, ele vai procurar um filho para ser ungido. Jessé já pensa, bem, aqui chegou no lugar certo. Aqui nós temos qualificação para isso. Os meus filhos estão prontos para isso. Deixa eu te mostrar o primeiro. Vem Eliabe. E aí ele fala, não é aparência. Não, mas ele é bom. Ele é pós-graduado em administração, em Harvard. Ele tem todo o quesito, ele está preparado. Não, mas não é ele. Vem passar então os seus filhos. Passa Aminadab, passa Samar. Não é esse. Não é esse. Ah, mas espera aí, ainda tem mais um aqui. Esse aqui é bom. Se aquele lá realmente, aquele ali, ele tinha pós-graduação, mas esse aqui, ele tem doutorado. Esse aqui é bom. Deixa eu te mostrar esse meu filho. Também não é esse. Eles eram fortes, eram valentes, estavam à frente das guerras, eram homens que estavam preparados para a batalha, eram homens que estavam preparados para administrar Israel. Quero lembrar-lhes que Israel estava vivendo os piores momentos da sua história, porque os filisteus estavam pressionando Israel de todo lado, e eles estavam vindo para atacar Israel mesmo. Israel estava sendo opresso pelos filisteus, estava numa situação de fragilidade, em crise, não havia paz em Israel. Mas não somente isso, Israel, além de ter uma pressão externa, ainda tinha um problema interno, que era com o próprio rei, Saul. Saul havia afrontado o Senhor, e ele havia teimado em continuar insistia em desobedecer ao Senhor, e continuava trazendo sobre si maldição e sobre todo o povo. Portanto, Israel estava com um problema interno e problema externo. Estava num momento de fragilidade, de fraqueza. Nesse momento de crise, o que nós procuramos é uma solução. Nós procuramos os melhores recursos, as melhores saídas, as melhores opções. E de repente, Deus levanta Samuel e fala para Samuel: Samuel, não vai nessa não. Não vá atrás do recurso que todo mundo está atrás. Porque na verdade, o rei que vai realizar a minha obra e que vai tirar Israel do atoleiro, não é um rei que está com as qualificações humanas, mas é um homem que caminha segundo o meu coração. Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, o homem vê a qualificação, o homem vê o preparo, mas Deus vê o coração. Coração a gente não vê, não é verdade?
nós não sabemos, não conseguimos enxergar coração. Eu não sei qual é a intenção do seu coração. Você não sabe qual é a intenção do meu coração. A gente pode caminhar junto, mas você ainda fala: bem, eu não sei qual é a real, qual a verdadeira intenção do coração. Até que agora, é interessante a gente entender que quem revela coração, ou quem conhece coração, é o Senhor. O Senhor sabe o que está no nosso coração. E Deus está procurando corações. Deus está nesta noite procurando coração. Deus não está procurando qualificação, mas coração. E é isso que move o reino de Deus na terra, são corações. Bem, por fim ele encontra Davi. Davi que não tinha as qualificações que os outros tinham. E ele então é apresentado. Mas Davi tinha uma qualificação que os outros não tinham. Era o coração. Davi entendeu a vontade de Deus. Irmãos, isso é tão sério que eu estou falando para vocês, e eu queria refletir um pouco mais detalhadamente isso que eu estou falando para vocês, porque a obra de Deus só pode ser realizada com coração. Por que é que nós temos, por exemplo, pessoas que vêm com todo o fôlego para a igreja, com disposição de fazer e acontecer, mas com o tempo o seu fôlego parece que vai acabando, já viu? Eu vim e tal, e vem com gás, eu vou fazer e acontecer, vamos lá, vamos junto, não sei o que, para papai realizar, e conta comigo. Agora, olha, não vai dar essa semana, olha, é semana que vem, eu cansei, está pesado, o fardo é grande, eu não estou conseguindo, está cansado, eu preciso ver coisa nova, aí cansa. Por quê? Porque não há coração. Sem coração, nós fazemos as coisas apenas com ânimos, e os nossos ânimos acabam. Agora, quem realiza, ou quem trabalha no Senhor com coração, esse perdura todos os dias, até que a missão seja cumprida, por mais árdua que seja a tarefa. Nós precisamos de gente que tenha coração. Nós precisamos de uma igreja coração. Nós precisamos ser corações. Precisamos fazer a obra do Senhor com coração. Sabe por quê? Porque senão vai se tornar a coisa mais cansativa do mundo. Porque ler Bíblia é cansativo. Porque orar é cansativo. Porque vir à igreja, à reunião da igreja, é cansativo. Entende? Mas quando você tem coração, há prazer. Evangelizar é cansativo. Realizar qualquer coisa vai ser cansativo. Por isso, não vamos ter tempo, porque a gente não tem tempo para aquilo que vai cansar a gente, para aquilo que é cansativo. Mas quando nós entendemos, a nossa visão abre para o amor, e começamos a fazer as coisas com o coração, não existe trabalho difícil no reino, na obra de Deus. Aí as minhas reservas acabam, os meus medos acabam, os meus preconceitos acabam, porque eu estou fazendo de coração. Quero levar-lhes agora para o texto de Lucas. Vamos lá para Lucas. Acredito que o capítulo 20, Lucas 20, se minha mente não falha, falhou. Oh, que coisa boa. É a parábola do
bom samaritano, não é Lucas 20, né? Ou é? Não, não é não, tá não. Deixa eu confirmar aqui. É, Lucas 10. Obrigado. Lucas 10, 25. Vamos dar uma olhadinha nessa parábola, para a gente entender um pouco melhor sobre coração aqui. Isso mesmo, obrigado, meu irmão. Lucas 10, 25 diz assim, olha só. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpreta? E aí ele vai dizer no verso 27, a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Fantástico essa parábola, porque Jesus dá uma lição aqui para o bom samaritano, para o intérprete da lei. O intérprete da lei era um homem que estava envolvido com a igreja, era um homem que estava envolvido com as coisas religiosas, ele estava envolvido com as coisas de Deus. Jesus vai extrair, então, na parábola, a essência desse homem, desse intérprete, colocando então o sacerdote, o samaritano e o levita, e ele vai colocar um opositor do levita, do samaritano, do judeu, que seria o samaritano. E aí ele vai, do levita e do sacerdote, que é o samaritano, o opositor. E Jesus vai usar esses 3 personagens para mostrar, para ilustrar aquele intérprete da lei o que é trabalhar coração, o que é viver coração, o que é ser coração. Porque aqueles homens estavam envolvidos com as coisas religiosas, eles estavam envolvidos com as coisas de Deus, porém aqueles homens não tinham coração. Porque o coração, ele transforma o seu sentimento em ação. Coração faz você enxergar o próximo, e é isso que Jesus estava mostrando naquela parábola. Ele estava dizendo isso com todas as letras para aquele intérprete. Olha, intérprete, preste atenção, porque o intérprete, ele não estava perguntando para Jesus aqui sobre a lei, ele estava perguntando para Jesus quem era o próximo. É Jesus quem vai entrar no assunto da lei. Como que você enxerga a lei?
ele vai falar: bem, eu enxergo a lei como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Mas ele não vai simplesmente dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Olha só a conclusão que esse intérprete da lei tinha da lei. Ele vai dizer que a lei, ela significa amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Esse homem tinha uma resposta coerente. Jesus vai falar isso. Sua resposta está correta, a sua resposta está dentro dos padrões bíblicos, está teologicamente correta, perfeita. Porém, isso é abstrato. Porque eu quero perguntar, inclusive para vocês, vamos aprofundar nessa pergunta, nessa resposta? Amarás o Senhor com toda a tua força. Quem é que já amou a Deus com toda a força, até a última gota de sangue das suas energias? Quem aqui? Com todo o coração. Quem já deu todo o coração mesmo, assim, chegou no limite? Quem? Levanta a mão. Todo o entendimento. Quem chegou no limite, no máximo? Quem? Entende? É abstrato? Como saber? Não tem como medir isso. Não tem como saber. Amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, com todo o coração. O que mais que fala aqui? Com toda a alma. Quem é que ama a Deus aqui com toda a alma? Toda a alma. Chega no limite. Pois é. A gente não tem como medir isso. Por isso, o assunto vai correr para o próximo. Porque, na verdade, se torna uma resposta biblicamente correta, porém, sem esclarecimento, sem entendimento claro, real e legítimo da fé. Então, para onde que vai correr a resposta? Para o próximo. É por isso que Jesus vai entrar no aspecto do próximo. O que o grande teólogo aqui, o intérprete da lei, vai fazer? Senhor, quando ele viu que ele deu a resposta certa e Jesus manda ele fazer isso, ele vai fazer o quê? Ele corre para a tangente, ele vai falar: quem é o meu próximo? Mas você observou qual foi a pergunta que Jesus faz? Porque Jesus, ele é fabuloso. Jesus gosta de responder com pergunta. Se faz uma pergunta para Jesus, você vai ter uma resposta com pergunta para ele. A resposta de Jesus é uma interrogação, é uma pergunta. E Jesus então vai devolver a pergunta para o intérprete: quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Pergunta o intérprete. Jesus vem com a parábola. Só que a pergunta que Jesus vai fazer é diferente. Porque na verdade, Jesus estava querendo corrigir a pergunta do intérprete. Jesus falou: não, você fez a pergunta errada. A pergunta não é quem é o próximo. E Jesus conta a parábola para no final fazer a pergunta correta. E a pergunta é: de quem você é o próximo? De quem você é o próximo? Qual a diferença? Total. Porque na verdade, Jesus estava dizendo: quem tem coração não espera, ele faz. Quem tem coração não fica esperando o próximo, ele acha, ele procura o próximo, ele vai até o próximo. E de quem você é o próximo? De quem você está próximo? Porque esses são, na verdade, os que devem receber a notícia do Evangelho do Reino. São esses que devem ser vítimas do amor de Deus que está no seu coração. Porque você fala do amor, mas você não entende os limites do amor. Porque o limite do amor é o limite de Deus. Então o que acontece? Ele começa a falar do intérprete da lei, com o intérprete da lei, e ele vai discorrer nesse assunto, e Jesus aqui fala sobre trabalhar coração. Agora o interessante é que quando a gente vai para o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 18,
O apóstolo Paulo fala exatamente isso. O apóstolo fala em Efésios 1:18, veja só: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, coração iluminado, os olhos do nosso coração. Gente, Deus não está procurando gente que faz tudo. Deus não está procurando pessoas que são aptas, capacitadas. Deus está procurando gente que tem coração nele, gente que o ama, gente que está disposto a dar a sua vida por ele, gente que trata coração para coração. É gente que sabe enxergar Deus com os olhos. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O grande problema, inclusive familiar, que nós encontramos é que muitas pessoas estão com família, falam mais do que, como diz a minha esposa, provérbios da Cláudia, né? Mais do que a nega do leite. Fala pra caramba, fala. Porém, coração mudo, não fala coração. E nós precisamos de gente que fale coração, gente que comunique coração um com o outro. Famílias que estão mudas em corações. É por isso que nós nos tornamos, como seres humanos, insensíveis ao próximo. Por quê? Porque o nosso coração está fechado. Deus está procurando na terra homens que tenham corações. E é coração que enxerga, e é coração que age. Porque quando nós saímos e fazemos, devemos fazer porque o nosso coração está gritando, e está gritando por causa do próximo. E não há cansaço, não há desânimo, porque é coração. Porque você está fazendo, e você faz porque ama, e quando você vai deitar, o seu coração continua incomodado. Aí você quer se levantar de novo para continuar abençoando o irmão. Você quer continuar abençoando o próximo. Deus procura coração. E eu quero te dar uma notícia. Deus, nesse momento, está olhando o seu coração. Porque Deus tem interesse no seu coração. Irmãos, se nós tivermos uma igreja coração, acabou o nosso problema de desânimo, de frieza espiritual, porque nós vamos agir com coração. Nós vamos entender que o próximo é a nossa motivação, é a nossa alegria. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu digo coração, eu estou falando de amor genuíno, verdadeiro. Porque a igreja é isso, é uma comunidade que se ama, mas não se ama da boca para fora. Não é uma comunidade que se ama de, oi, paz do Senhor, eu te amo, meu irmão. É uma comunidade que está preocupada com os problemas do próximo, em repartir a sua vida e o seu amor com o outro. E vivendo amor, nós superamos todos os obstáculos. Amor lança fora medo, porque traumas, porque dores, porque angústias, porque tribulações, todos nós passamos. Nós temos momentos de trevas em nossas vidas, porém, nós precisamos entender que a revelação do amor de Deus em nosso coração lança fora medo. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre tive muito amor pela obra de Deus, pela casa de Deus, desde pequeno. E sempre fui muito assim, de fato, muito entregue, né, às atividades da igreja, à comunhão da igreja. E sempre trabalhei muito com isso. E a minha preocupação era viver uma vida de santidade plena, total. Não queria metade não, queria totalidade. E eu me fazia de tudo por isso, me entregava mesmo. Só que era interessante que eu tinha algumas coisas no meu coração. Porque às vezes eu me preocupava muito em fazer e eu esquecia muito do amar. E eu ficava com preocupação em realizar, em fazer as coisas. E isso gerava em mim
medo, porque eu queria ser perfeito e eu não queria ser achado em pecado. Aí o que acontecia comigo? Começava a ter medo de não ser santo como Deus queria que eu fosse, de não ser como Deus queria que eu fosse. E esses medos eram tão reais na minha vida que isso afetava até mesmo os meus sonhos. E eu não sei aqui quantos já tiveram esse tipo de sonho. Estava até brincando com os meninos esses dias. Um dia eu estava sonhando, por exemplo, por causa dessa idealização e desse medo, eu sonhava até mesmo com demônios vindo na minha direção, e aí eu ia repreender em nome de Jesus. Já aconteceu isso com vocês? E aí na hora de você repreender em nome de Jesus, não saiu o nome de Jesus. Já aconteceu isso com vocês? Aí eu te repreendo em nome de... Né? Já aconteceu isso? Aí eu ficava assim... Ou então eu sei assim, eu te repreendo em nome de... E eu, caramba, não sai Jesus. E eu tentando, e eu lutando, e suando a camisa, e vendo aqueles cachorros com olho vermelho vindo na minha direção. E eu te repreendo em nome de... Gente, é uma agonia. Aquilo é um inferno. Você fica a noite inteira revirando e tal, e meu Deus, esse nome de Jesus tem que sair dos meus lábios. E eu falava assim baixinho: Jesus, Jesus, sai. Então agora eu vou repreender, em nome de Jesus. Aí eu acordava. Aí eu falava, e uma vez eu acordei falando de Jesus, né? Jesus. Eu falei, agora eu falei, né? Aí eu fui ver que era sonho. Tinha acordado do sonho. Já aconteceu isso com vocês? Já? Então não estava sozinho nessa não, né? Mas isso porque nosso subconsciente fala: peraí, você não está exatamente como Deus quer que você esteja, por isso você não está apto. E aí vem essa acusação, vem para o nosso subconsciente, e a gente fica naquela: Senhor, eu preciso orar mais, eu preciso santificar mais. Só que na verdade não é essa a resposta. A resposta é: eu preciso amar mais. E amor, ele vem de Deus. Não é algo que nós produzimos, é gerado por Deus, pelo Espírito em nosso coração. E irmãos, nós precisamos caminhar em nossas vidas em direção a isso, a buscar de Deus o verdadeiro amor pelo Espírito de Deus. Quando nós fazemos isso, nós mergulhamos na segurança de que nós vivemos não a perfeição da nossa capacidade, mas caminhamos na dependência do amor de Deus. O que Deus está procurando de você? Coração. Coração. Você está exausto, você está cansado, falta amor. Pastor, eu ajudo, mas tem hora que cansa, falta amor. Pastor, minha família está acabando, olha, eu estou desistindo do meu lar, falta amor. E esse amor não é você quem vai produzir, vem de Deus. Vamos orar?